E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo de boa? Tranquilo com vocês? Uma excelente tarde para todo mundo que tá aí. Uma excelente tarde, ou noite, ou dia para quem vai estar assistindo somente a VOD depois, né? Só o vídeo gravado depois. Uma boa tarde, uma boa noite ou bom dia para você que está assistindo a VOD aqui dessa desta aula. É, Quero saber, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo de boa na lagoa? Tranquilo como um grilo? Keila, minha irmã, boa tarde, tranquilo? É, pessoal, como eu tinha falado na última aula, a aula de quarta-feira, eu vou mudar o, o horário da aula de quarta-feira, tá bom? Vou tirar a aula de quarta-feira de 10 da manhã, né? Porque acho que o pessoal tava dormindo bastante, não tá conseguindo acordar de manhã. Aí eu vou passar pra 1h30, tá bom? Vou passar pra 1h30 da tarde, a aula vai de 1h30 até 2h30 da tarde, tá bom? É, vai ser como a gente tá tendo aqui, a nossa aula normal. Vai ser assim que a gente tá tendo a nossa aula, com slide, tudo, etc. E na terça que vem, eu espero que vocês estejam aí, que tenham bastante gente aí ao vivo, porque terça que vem agora eu vou começar a fazer o speedrun de questões, né? Vamos fazer 1 horinha de várias questões sobre o assunto que a gente já vem vendo. Então a gente vai fazer uma série de questões de ecologia do Enem, e não só do Enem, tá? Mas de vários outros vestibulares também, que eu tô organizando todas essas questões pra gente botar tudo, tá? E vai ser 1 horinha só de questões, resolução de questões. É, Aí vocês cheguem estudados também, ecologia, tudo que a gente já viu aqui na nossa aula de ecologia, vocês chegam estudados, tá? Com todo o material de vocês. E sem mais delongas, né? Vamos, vamos começar a nossa aula aqui. Bom, pessoal, estamos aqui reunidos neste final de tarde de sexta-feira, né? Para a gente aprender um pouquinho mais de biologia, para quem vai fazer o Enem, para quem está tendo dificuldade na escola, né? Então, para todo mundo que está precisando. Então, sejam bem-vindos e, como eu posso dizer, nós vamos falar agora, né, a terceira aula de ecologia, lembrando que a aula 00, né, vamos dizer assim, a aula inaugural, foi a aula sobre vírus que a gente conversou. Eu tô montando essa aula para colocar ela de, sei lá, de no máximo uns 10 minutinhos no YouTube. Então, se você perdeu a aula sobre vírus, fica tranquilo, vai ter 10 minutinhos de aula sobre vírus no YouTube. Aí você vai lá e pega. As redes sociais estão aqui embaixo nos banners aqui embaixo da live, tá? Se você tiver no computador, você consegue ver de boa. E essa aqui é a nossa terceira aula de ecologia, né? Então a gente já falou sobre biomas, nós já falamos sobre cadeias alimentares, nós já falamos sobre teias alimentares, nós falamos também sobre pirâmides ecológicas, né? E na quarta-feira a gente assistimos uma aula sobre relações ecológicas, né? A gente viu as relações harmônicas e desarmônicas, intra e interespecíficas. Então a gente viu uma série dessas coisas e hoje, né, faltando pouco para a gente terminar a ecologia, eu não acho que a gente deva terminar, porque eu acho que na quarta-feira que vem a gente vai terminar a ecologia finalmente com
com a matéria de ciclos biogeoquímicos. Vamos também falar sobre tratamento da água, sobre o solo, né? E vamos também falar sobre, já que a gente vai falar sobre o solo assim, né, sobre adubação, essas coisas, vamos falar também sobre aterros sanitários e lixões também, que é uma pauta importante na ecologia, né, para bioconservação, etc. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a nossa aula vai ser sobre os impactos ambientais que principalmente, né, nós seres humanos estamos causando na natureza, com tudo, com o meio ambiente à nossa volta, tá bom? Então a gente vai começar. Vamos começar aqui, pessoal. Primeiramente, né, vamos falar sobre os impactos ambientais, pessoal. Então, como vocês se lembram da quarta-feira, eu falei que a ecologia, né, é o estudo da casa, né? Então, o que seria a casa é o meio ambiente, né, a nossa casa, e é o estudo do meio ambiente, a ecologia, e das interações dos seres vivos com o ambiente e entre eles mesmos, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, que o ser humano, assim como todos os seres vivos, interage com outras espécies e com o ambiente em que vive, tá? Todavia, algumas atividades humanas podem provocar alterações ambientais capazes de afetar a sobrevivência de diversas espécies. Olá, boa tarde. Oi, mozão, tudo bem? Como é que você tá? Agora pausa para falar com o mozão, né? Agora voltando aqui. Então, pessoal, o ser humano, assim como as outras espécies de seres vivos, interagem entre outros seres vivos e entre o meio ambiente. E nós, seres humanos, não somos diferentes. Nós também interagimos com o meio ambiente e com tudo à nossa volta, tá? Então vamos lá. Só que algumas atividades do ser humano acabam provocando muitas alterações ambientais e isso acaba prejudicando as espécies, né? Várias espécies de seres vivos, né? Vários outros seres vivos à sua volta. Então, por exemplo, como a gente viu quando a gente estava falando sobre bioma, um exemplo que eu posso dar é da Mata Atlântica, né? Que a gente desmatou, né? A gente, quando eu falo o ser humano, desmatou muito, né? A Mata Atlântica. E isso foi o quê? Foi uma interação do ser humano com o ambiente à sua volta que acabou ocasionando o quê? A extinção de muitas espécies, o desaparecimento de muitas espécies, tudo bem? Então, infelizmente, né, o ser humano ele consegue fazer isso, né? Consegue destruir o que está à sua volta. Infelizmente, nós seres humanos temos esta incrível capacidade de destruir tudo à nossa volta. Então, vamos ver como o ser humano, né? Como nós, seres humanos, agimos de forma que acabamos colocando o meio ambiente em si em perigo, tá? Vamos lá. Ações antrópicas que ameaçam a biodiversidade. Então vamos lá. Ações antrópicas, tá? Antrópica vem de homem, tá bom? São as ações dos homens, tá? A ação do homem, do ser humano, que ameaça a biodiversidade, o ecossistema em si que ele vive, tá? Então, a primeira ação que o ser humano faz bastante, né, é a destruição de habitats, tá? Então, a maneira que o ser humano mais destrói os habitats é com o desmatamento. Então, nós, seres humanos, adoramos, tá, destruir, né, os habitats com o desmatamento. E assim, o desmatamento tem vários motivos, né? Mas só que os principais motivos aqui de desmatamento, a gente pode falar assim, que é para a criação de gado, tá? Então, se desmata uma área muito grande, aí tem
faz um campo aberto e coloca o gado lá para eles ficarem lá e criar muitas cabeças de gado para vender. Então isso é extremamente prejudicial, tá bom? A gente também desmata para plantação, então não só a pecuária, mas também como a agricultura desmata bastante, então se desmata muito para plantar soja, para plantar algumas outras plantas que têm valor econômico. Então isso também é bem comum, o desmatamento por este motivo, tá bom? É bem comum também. Continuando aqui, é, para a exploração da madeira, tá? Então, muitas pessoas também que estão desmatando, eles estão só, né, para vender a madeira ilegalmente, tá bom? Então é bem complicado. Então, além de estudos, o pessoal lá desmatando para criar gado, para plantar, ainda tem os caras que vão lá para roubar madeira, para vender as madeiras para a economia e tal. Então isso é bem complicado, né? Bem triste. E também um dos principais motivos é para a expansão urbana, né? Como a gente falou na nossa aula de bioma, a gente viu que a Mata Atlântica ela é o bioma mais devastado, né? Ou desmatado que nós temos aqui no Brasil, né? Isso se dá pelo fato que nós começamos a povoar, nós, né? O ser humano, né? Os portugueses começaram a povoar o Brasil a partir do litoral. Então eles foram no litoral, saíram desmatando tudo para o quê? Expansão urbana. Começou a crescer a sociedade, começou a crescer a população, então eles tiveram que, né, desmatar para poder expandir a cidade, para poder expandir as casas e etc, tá bom? Aqui, vamos ver se vai funcionar aqui. Tá funcionando aqui. Isso daqui é um GIF mostrando desde 1988 até 2018, tá? Acho que são 30 anos, né? Como é que vai a expansão, né? Como o desmatamento vai acontecendo, devorando tudo aqui em Rondônia, tá? Isso, aí você pode ver. Como começa a aumentar a clareira, vamos dizer assim, né? Como era bastante verde, aí você começa a ver várias outras coisas. Olha a diferença, tá vendo? Tem poucas coisas e começa a aumentar o desmatamento nessa área, seja para todas essas. Para qualquer um desses motivos aqui que a gente já falou, tá bom? Seja para criação de gado, para plantação, para explorar madeira ou para expansão urbana também. Nós, seres humanos, temos desmatado bastante por esses motivos, principalmente, tá bom? Então, só mais uma vez para vocês verem aí como tá tudo verdinho, tal, bonitinho. E depois começa a aparecer várias clareiras aqui também. Como a gente começa, como o ser humano começou a desmatar essa área aí, tá? E isso é extremamente prejudicial, né? Porque conforme a gente vai desmatando, pessoal, a gente vai perdendo a biodiversidade que a gente tem naquele local, né? Muitas espécies vão ser extintas, muitas espécies vão ter que se mudar daquele local e muitas das vezes não se adaptam para o novo local e acabam morrendo também, né? Então a gente perde bastante a biodiversidade nesse processo. E também fora que o desmatamento você acaba fazendo o quê? Queimando, né? A gente, para destruir todas aquelas árvores ali, para abrir o campo, o que o pessoal faz? Faz incêndios. Então, esses incêndios criminosos podem acabar pegando grandes áreas. Então, a gente pode acabar incendiando uma área muito maior do que o cara quer. Então, ele incendiou ali para poder fazer a plantação dele, poder fazer determinada coisa dele ilegalmente. Mas só que o incêndio muitas das vezes fica fora do controle e começa a passar para todos os lugares esse incêndio. Então isso é extremamente perigoso. Fora que a gente vai ver na aula que vem, no ciclo do carbono, né? As árvores elas são grandes reservatórios, né, de carbono. Então, conforme a gente vai queimando, conforme vai desmatando e queimando a mata, queimando essas árvores, muito CO2, né, muito gás carbônico vai sendo liberado na atmosfera. E como a gente vai ver aqui, ele é um dos carinhas que são responsáveis pelo agravamento, né,
do efeito estufa pelo aquecimento global, tá bom? E com esse problema de desmatamento, com a destruição dos habitats, né? Um outro problema que surge é o efeito de borda, tá? Esse é um outro problema que vai surgir. Então, o que acontece? O efeito de borda, ele nada mais é do que um conjunto de alterações físicas e bióticas que ocorrem nos ecossistemas, tá? Devido à abertura de clareiras e ao desmatamento em torno daquele pedaço ali de, vamos dizer assim, de mata. Então, o que acontece? Quando um pedaço de mata passa a estar cercada por áreas abertas, é isso que vai acontecer. Aí, ela vai começar a ter o efeito de borda, tá? E o que acontece? Na margem desses fragmentos, né, os efeitos da temperatura, de ventos e erosões são bem maiores, tá? E faz com que esse fragmento vá diminuindo até desaparecer. Então, só uma fotinha aqui de exemplo que eu achei bonitinha, né? E a gente pode ver aqui, foi do Instagram Árvore Água, tá? Então fica aí, ó, o Instagram Árvore Água. Eu peguei essa fotinha deles, bonitinha. Então o que acontece? Você vai ter um pedaço de mata, né? Um ecossistema aqui, bem grande, tá? E aqui vai ter o efeito de borda. Sempre vai ter o efeito de borda obviamente, né? Na borda, mas na margem deste habitat aqui, tá? Então o que acontece? Só que o efeito de borda ele fica batendo aqui, na margem. E mais ao centro, né, desse habitat aqui, desse pequeno ecossistema aqui, o efeito de borda não vai ser alto. Então aqui vai ser a temperatura mais estável, os ventos não vão bater tanto, não vai ter erosão. Os exemplos que eu coloquei aqui, tá? Então o que vai acontecer? Quando surge uma clareira, né, vai abrir uma estrada, vai fazer determinada coisa no meio aqui dessa floresta, que está nesse exemplo aqui, o efeito de borda que estava pegando só aqui começa a pegar de várias outras partes. Começa a influenciar várias outras partes. Então, o centro aqui dessa mata que não tinha o problema do efeito de borda, ele vai começar a ter. Então, conforme ele vai abrindo clareiras entre esses pedaços de mata, né? Vocês podem ver aqui que a distância do centro para a borda, para a margem, vai diminuindo. E o efeito de borda, o que acontece? Esses efeitos aqui de temperatura, vento, erosão ou qualquer outra coisa, vai aumentando mais e chega até o centro. Então, olha só, o efeito de borda vai aumentando e vai diminuindo ainda mais. E o que isso vai acontecer? O que isso causa, né? Muitas espécies que não estão acostumadas a determinada temperatura não vão ter para onde ir. Vão acabar morrendo. Pode acontecer de ter agora espécies invasoras entrando aqui também e matando as espécies nativas, tá? Um outro exemplo também é... Ah, não, já falei, né? Das espécies que não vão se adaptando ao novo clima, né? Aos novos fatores abióticos, né? A mudança ali dos fatores abióticos ali naquele local. Então ela vai diminuindo, vai desaparecendo, muitas espécies vão morrendo. Então isso é um problema bem complicado, tá? Esse daqui é um dos problemas do efeito de borda, tá? Do problema do desmatamento. Isso acontece bastante, tá? Salve, Will. Beleza, cara? Que isso, cara. Importante que você chegou, meu querido amigo. Fica tranquilo aí. Muito bom te ter aqui, tá? Tô falando sobre o efeito de borda, cara. Eita, se vacinou, cara? Aí sim, hein? Tirando onda. Aí eu curti. Ah, eu vou me vacinar a segunda dose no dia 12. Se Deus quiser, se tiver vacina no Rio de Janeiro, eu me vacino no dia 12, a segunda dose. Brabo, cara. Que bom que você se vacinou. Fico muito feliz. Que bom, cara. Então, o efeito de borda é isso, pessoal. Vai acontecendo o desmatamento, tá? Vai acontecendo o desmatamento e esses efeitos de borda, que já estão ali naturalmente, vão indo mais para perto do centro, vai fragmentando ainda mais esses pedacinhos de terra. E isso vai complicando bastante a vida ali das espécies
tá? Tanto de vegetais quanto animais que estão ali naquele meio, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Um outro problema também, pessoal, é do desmatamento, né? Nessa parte de destruição de habitats, com a destruição, né? Com o desmatamento das matas ciliares, tá bom? E a consequência que eu vou falar para vocês também é que é o assoreamento do rio, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o que acontece? O que são as matas ciliares, tá? Eu botei esse textinho aqui para ajudar. Então, nada mais são do que florestas ou algum outro tipo de vegetação nativa, tá? Daquele local que vai ficar às margens de rios, igarapés, lagos e etc, tá bom? Então, elas vão ficar bem ali na margem, nas duas margens dos rios, ali dos lagos, tá bom? E é mata ciliar porque o nome vem de cílios, porque assim como os cílios aqui dos nossos olhos vão nos proteger, a mata ciliar também vai proteger o curso dos rios ali, entendeu? Então como é que elas vão proteger o curso dos rios? Elas protegem diminuindo os problemas de erosão do solo. Elas também, as matas ciliares, mantêm a qualidade das águas dos rios e lagos. Como? Como é que elas vão manter a qualidade dos rios e dos lagos? Evitando ou diminuindo a presença de sedimentos trazidos com a água da chuva e da poluição, tá? Então, as matas ciliares vão contribuir para conservar as redes de drenagem também. Então, as matas ciliares são extremamente importantes porque elas vão proteger o curso do rio, tá? Sem elas, a gente vai ver daqui a pouquinho, ó. A retirada da mata ciliar vai aumentar o processo de erosão nas margens dos rios, tá bom? E com isso, muitos sedimentos vão ser depositados e acumulados no leito do rio. Ah, mas qual o problema? Um pouquinho de areia, tal, sei lá o que. Qual é o problema disso? Então, ó, vamos ver as matas ciliares, tá? Ó, como é que são as matas ciliares, tá? Se ele tem mais ou menos, acho que largura de 10 metros, ele precisa ter, isso está no Código Florestal, tá? Ele precisa ter 30 metros de largura, a mata ciliar. Se o rio tem, acho que até 10 metros, a mata ciliar tem que ser de 30 metros, para os dois lados, tá? Então, como vocês podem ver, ó, eu peguei nessa página aqui, Muito Mais Geografia, tá? No Facebook, essa imagem. Estão os créditos, tá bom? E olha só, a mata ciliar é essa mata aqui, tá vendo? Ó? Ela fica aqui na margem dos rios e ela vai protegendo de processo de erosão, lixo, sedimentos, tudo que poderia chegar no rio e contaminar o rio, elas vão proteger. Enquanto se a gente tira as matas ciliares, todos esses processos vão acabar acontecendo no rio. Poluição vai chegar, a erosão vai chegar aqui, né? Aí acontece o assoreamento, que nada mais é do que isso. Ó, mais um esqueminha aqui para vocês darem uma olhada. Temos, ó, a mata ciliar aqui desse lado e a mata ciliar desse outro, tá? E aqui o rio, o rio seguindo, o curso do rio. Quando a gente retira a mata ciliar de um dos lados, como tá aqui, esse lado aqui, porque por não ter as raízes da mata ciliar segurando a terra, compactando o solo ali para que ele não desmorone, vamos dizer assim, quando você retira essas matas aqui, a ação, essa parte aqui da margem do rio vai estar muito mais propícia à ação de ventos, chuva e de vários outros processos erosivos, tá? Então o que acontece? Você remove a mata ciliar e essa daqui é a área erodida, então ela cai, ela vai acontecer o processo de erosão, ela vai desmoronar e ela vai para o meio do rio. E esses sedimentos vão começar a se depositar no fundo. O que acontece? Pode ter um momento de ter tantos sedimentos no rio que você pode acabar meio que fazendo com que o sedimento chegue até aqui em cima. Que o rio, que sei lá, tinha uma profundidade de 1,5 metro, agora ele vai ter uma profundidade de 10 centímetros. Isso é muito ruim para várias espécies que estão naquele local ali, entendeu? Isso vai influenciar muito todo o ecossistema naquele local. Então é muito importante
e precisa ter muito cuidado com isso daqui. Um outro exemplo também que aconteceu foi que estavam se pessoal, né, os, os agricultores estavam desmatando essa mata ciliar aqui para conseguir plantar soja, porque, cara, olha só, é uma mata que fica do lado do rio, isso é, pô, é muito bom para você plantar, né? Tá ali do lado do rio, tá sempre tem água ali para ela, tal. E eles começaram a plantar soja, algumas coisas aqui, né? O que acontece? Quando tinha um problema que o por eles tirarem a mata ciliar, tinha uma espécie de jacaré, se eu não me engano, que ele colocava a determinada altura os ovos dele, tá ligado? Quando ele vai colocar os ovinhos. O que acontece? Quando eles tiraram a mata ciliar, o jacaré estava ali no instinto deles colocar na mesma altura de sempre, entendeu? Só que o que acontece? Aquela área ali que eles sempre faziam isso, erodia, né? Desmoronava e caía no rio. O que acontecia, né? Matava toda a prole, né? Todos os ovinhos que o jacaré botou ali. Então isso tem sido um grande problema, tá? Para todo para todo o meio ambiente. Destruir a mata ciliar é muito prejudicial, tá? Então esse é o principal motivo. Cara, é bem triste. Então esse aqui é a principal consequência, não, o principal motivo. É a principal consequência para a principal consequência de tirar a mata ciliar daqui, tá bom? Então, continuando, meus queridos alunos, é, a gente também tem um problema. A gente viu primeiro que foi a destruição dos habitats, né? E a gente também tem um problema que é uma outra ação antrópica, né? Uma outra ação do homem, né? Que prejudica bastante o meio ambiente, é a sobreexploração. O que significa? É quando ou a caça ou o extrativismo, eles são excessivos, como está escrito aqui, são excessivos, tá? Tá em muito excesso. Então, se pode caçar, se pode pescar, se pode plantar, se pode, como é que é a palavra? Colher, tal, e etc. Mas só que pode fazer isso, mas até determinado momento. Passou de X, vai começar a prejudicar o meio ambiente ali. E é isso que acontece. Então, caça e extrativismo excessivo. Então, os principais motivos que a gente pode falar para isso, para sobreexploração, para sempre ter esse excesso de caça, excesso de extrativismo a gente pode dizer para alimentação, tá bom? Tem um pessoal que gosta, né, de comer bastante aí e até mesmo espécies exóticas, né? Os caras gostam de comer um macaco, alguma coisa assim. E, tipo assim, acho que não existe nem permissão para você comer macaco no Brasil, tá? Nem o limite, não existe nem o limite é zero, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que o cara vem, pastel de jacaré, ó. Pastel de jacaré, exatamente. Obrigado, vou usar esse exemplo. Por exemplo, o pessoal gosta muito de pastel de jacaré. Aí tem lá e fala: você pode comer sempre que no mês 2 jacarés. Mas só que o pessoal tá gostando muito do pastel de jacaré, né? Então, só que 2 por mês não dá pra demanda que o pessoal tá querendo comer pastel de jacaré. Aí o que acontece? O pessoal começa a caçar mais jacaré, começa a matar mais jacaré, começa a sobreexplorar o jacaré, entendeu? Aqui na Ilha do Governador tem um pastel de jacaré. E ele é bem famoso mesmo, né? Tem um. Quem quiser procurar aí, Ilha do Governador, pastel do jacaré. Sai aí. Quem for do Rio e se quiser provar jacaré, pode ir lá também, tá? É... Mas continuando. Aí pra alimentação, tá? Então, olha só, para comércio de partes dos animais para enfeite, vestimentas, rituais religiosos e etc, tá? Então, o que vai acontecer? Muitos desses animais também são para comércio.
Então você vê lá o pessoal, a famosa feira do rolo aí, né? Que tem, não, consigo aí uma arara pra você, consigo uma plantinha que só tem na Amazônia pra você, consigo isso, consigo aquilo, pá. Então, o pessoal explora pra quê? Pra vender, pra comércio. Então, isso é bem prejudicial pra tudo, tá? Então, o pessoal que mata bicho pra fazer casaco de pele, pra rituais religiosos e etc, tá bom? E também nós temos a biopirataria, tá? A biopirataria é bem complicadinha, né? Bem ruinzinha, vamos dizer assim, porque não é só, né, a pirataria de bicho, mas, por exemplo, de qualquer recurso natural aqui, né? Então, o pessoal, não sei se vocês já viram, tem um aeroporto área de risco, né? E foi recentemente também, aconteceu isso recentemente também, não foi só no programa não, mas foi recentemente, mas assim, primeiro do programa, né? É, eles mostram o pessoal, né, que fica detido no aeroporto, etc., ou na fronteira, dependendo do programa. E o que que acontece? Tinha uma mulher, eu não sei, eu acho que ela era italiana, eu não sei dizer não, mas eu acho que ela era da Itália. E com certeza alguém denunciou ela, porque foi certo, ou então ela já tinha sido autuada por isso, porque eu nem me lembro se ela foi presa, tá? Mas só que, se eu não me engano, ela estudava RAM, né? Acho que era RAM que ela estudava. E ela tinha na bagagem dela mais de 200 frasquinhos com ranzinhas pequenininhas dentro. Tinha mais de 200 rãs que ela estava escondendo e tentando contrabandear para o país dela. Se eu não me engano, era a Itália, tá? Para fazer pesquisa. Então não tem a ver só com comércio. O cara queria fazer uma pesquisa e em vez de chegar pelos meios legais, né? Falar com o governo, com o IBAMA, com tudo certinho, o pessoal vai lá e rouba mesmo, vai pro campo, ela pode ter autorização, o biólogo ele tem, né, a autorização para coletar, né, a gente chama de coletar determinadas espécies, mas só que ela não tinha permissão para sair do país, né? Isso também, exatamente. O tráfico de marfim que já gerou muito problema também, né? Porque é bem complicado, né? Pessoal, para conseguir marfim, como é que a gente consegue marfim? Na verdade, então teve um grande problema pro, para as populações, né? De elefantes, né, pessoal? Então foi bem complicado nesse momento. Então, para isso, aí esse exemplo que o Will deu aí no chat foi para comércio, né? Aí o exemplo que eu acabei de dar aqui foi para biopirataria, foi para estudo. Então, tem muitos, como eu posso dizer, muitos motivos para uma pessoa fazer isso, né? Fora que também tem lá em Santana do Cariri, pessoal, lá no Ceará, no sertão do Ceará. Nossa, Santana do Cariri, como eu amo aquele lugar. Eu fui para lá caçar fóssil, né, na matéria de paleontologia. Nossa, como aquele lugar é maravilhoso. Mas o que que eu, que eu tô falando isso? Cara, lá em Santana do Cariri, o tráfico lá é tenso, tá? É dezenas. Tem um. Agora eu não consigo me lembrar, cara, qual é a espécie. Mas tem uma espécie de um animal que é tipo o mais antigo que existe. Eu não sei se é um pássaro, se é um mamífero, se é um anfíbio, eu não me lembro o que que é, tá? Que ele tá lá na Europa, em algum museu lá na Europa, que um pesquisador da Europa descreveu esse bicho, tá? E ele é super famoso. E o que que acontece? Aquele fóssil tem origem no Brasil. O cara roubou um fóssil do Brasil, cara. O cara foi lá pra Europa descrever um fóssil e tá de boa. E não acontece nada com o cara. Então, meio que assim, infelizmente, existe muita biopirataria pra pesquisa também, tá ligado? Então, meio que assim, não era. Era o patrimônio, cara. Tipo, era o bicho mais antigo que tinha no tempo geológico lá. E, cara, o cara roubou. Realmente, é um absurdo. É ridículo. E meio que assim. E no Brasil é proibido ter comércio de fósseis, né?
Por exemplo, nos Estados Unidos você vai numa lojinha, tem um fóssil ali, tem um fóssil colar, você pode comprar de boa. Mas no Brasil é proibido ter fóssil. E um outro exemplo também foi que saiu no jornal que, que o pessoal, eles estavam vendendo, que isso era lá no Cariri também. É, madeira petrificada, né? Eles estavam. Eles estavam. Como é que é o nome? Os caras iam lá no Santana do Cariri, roubavam madeira petrificada, fossilizada, né? E vendiam no Mercado Livre aquilo, tá ligado? Então um quilo era, sei lá, 200, 300 reais, não sei. E os caras vendendo no Mercado Livre o fóssil da árvore fossilizada, tá ligado? Tem a história do Dodô, mas aí eu acho que não tem a ver com biopirataria, só caça predatória mesmo. Cara, muitas espécies, né? Por exemplo, tem muitas espécies também que a gente teve aqui no Brasil que é interessante a gente pensar. O que, que aconteceu? A gente desmatou tanto. Tô falando no Brasil 1500, tá? A gente desmatou tanto, né? Que eles foram extintos ou a gente predou tanto os caras que eles foram extintos, né? Então é que era tão gostoso que a gente comia bastante, né? Esses bichos. Então também tem esse fator aí que. Aí entra nisso daqui que a gente falou, ó, para alimentação. Então, a gente caça tanto bicho que a gente gostou tanto do gosto que a gente acaba acabando com ele no mundo só porque ele é muito gostoso, né? O bicho, tá? Então, esse é um problema sério, tá bom? Então, continuando aqui. E um problema de você é explorar excessivamente, né, ou caçar excessivamente, é que isso vai causar uma perturbação em um determinado nível, tá, da cadeia ou da teia alimentar. E essa perturbação neste nível da cadeia alimentar, por exemplo, deu o exemplo aí do pastel de jacaré. Se a gente tá pegando muito jacaré, o jacaré é um predador de topo, tá? Ele tá em cima, é um consumidor terciário, quaternário, dependendo da teia alimentar que ele tá. Então o que acontece? Ele é um predador de topo. Se a gente sai comendo muito jacaré, o pessoal vai predando, vai caçando muito jacaré para comer, isso vai ocasionar um problema, vai diminuir a população de jacaré ou até mesmo pode desaparecer a população de jacaré. E isso vai gerar um problema para toda a cadeia alimentar. E esse é a cascata trófica ou efeito cascata, tá? Olha só. A gente tem um exemplo aqui desse lobo. Esse lobo, ele come os cervos que vai comer esse tipo de planta aqui, os vegetais aqui, tá bom? Então o que vai acontecer? Esses cervos aqui, eles controlam a população desses vegetais, tá? Como é que eles controlam? Comendo mesmo, tá? Então, se tem muito vegetal, vai ter muito cervo. Se tem muito cervo, vai ter muito lobo. Por quê? Porque a disponibilidade de alimento vai ser muito alta. Então, os caras vão poder se desenvolver, né? Vão poder procriar bastante. E assim o lobo também ele vai regular a população desses cervos aqui, tá bom? O que acontece? Aqui é o exemplo do lobo, mas também poderia ser o jacaré, como eu dei o exemplo aí agora, tá? Olha só o que acontece. Se a gente tira o lobo dessa cadeia alimentar aqui, os cervos não vão ter mais um predador. Se eles não vão ter mais um predador, eles vão conseguir aumentar muito a população deles, porque o predador deles está regulando o número de indivíduos dessa população. Entendeu? Então, se ele não tem predador, o cervo ele vai ficar se reproduzindo, né? Por exemplo, o lobo não vai atacar os filhotinhos, né? Como os mais fracos e tal. Então eles vão continuar crescendo, vão continuar se desenvolvendo, vai ter mais indivíduos dessa espécie. O que vai acontecer? Os indivíduos dessa espécie, como são mais, por exemplo, aqui, tá? Só nesse exemplo mesmo. Aqui tem 2, mas aqui agora tem 5. Então, 2 conseguem comer essas 4 plantinhas aqui, mas 5 já não consegue. Ou seja, então, eu tirei o predador de topo, eu perturbei, né, um nível da cadeia alimentar. O que acontece? Agora é o efeito dominó. Todos os outros níveis da cadeia alimentar também vão sentir os efeitos de eu ter tirado o predador de topo.
O consumidor primário aqui, nessa cadeia alimentar, esses cervos, eles vão aumentar a população. Se aumenta a população deles, o que vai acontecer? Eles vão precisar de mais alimento. Então quer dizer que eles vão comer mais do que eles deveriam. O que vai acontecer? A população dessa plantinha aqui vai diminuir. E, consequentemente, a população diminuindo, essa população aqui não vai ter mais comida. O que vai acontecer? Vai acabar morrendo a população de cervo também. Então é um efeito dominó. Tirando um carinha daqui, vai dar um grande problema. Mas a mesma coisa é se... É que eu não botei o exemplo aqui, mas... Se, por exemplo, eu não tenho lobo, o lobo já não existe e vamos dizer que esses 5 carinhas aqui, né, são suficientes para essa planta. Né, come a plantinha, tudo de boa. Eu não tenho lobo e esses 5 carinhas conseguem comer a planta de boa. Se eu coloco o lobo, qual é o problema agora? O problema é que a população deles vai diminuir, dos cervos, e a população dessa plantinha que vai aumentar, porque não vai ter mais os herbívoros comendo ela direto, não vão ter mais 5 herbívoros, vão ter 2. Então, o exemplo de eu introduzir uma espécie também, vai acontecer esse problema também, vai afetar todos os níveis da cadeia alimentar, beleza? E continuando aqui, ó. Então, a gente vai ter esse problema de introdução de espécies exóticas, né? Então, ó, o terceiro problema é quando a gente introduz alguma espécie exótica. O que significa? É uma espécie que não ocorre naturalmente naquele local. Isso é uma espécie exótica, tá? É uma espécie, seja de animal, seja de planta, que não acontece naquele local, tá? E o ser humano, ele é o principal responsável, tá? E pode ser intencionalmente ou não. Tá? Pode ser realmente sem querer. Por exemplo, o mosquito da dengue, né? Veio lá as caravelas, tudo, etc. E tinha a larvinha lá que chegou aqui e se deu muito bem. Tá bom? Então, pode ter sido acidental. Assim como o próximo exemplo que eu vou dar, mas também pode ter sido proposital. Olha o exemplo aqui. Café, tá? O café não é brasileiro. O café do Brasil veio da Guiana Francesa, tá? Então é uma espécie introduzida e, poxa, a gente vê aí todo mundo estudando história, ou já estudou história, né? Que, o ciclo do café, como foi importante para a economia do Brasil, tá? Tem plantações de café em vários lugares. A mangueira, tá, pessoal? A mangueira não é brasileira, veio da Ásia, tá? A melancia também não é brasileira, tá? A melancia veio da África com escravos, tá bom? E outro exemplo também, o caramujo africano, obviamente veio da África, né? Que o pessoal achou que poderia comer o caramujo africano como escargot, e aqui como não tem predadores para ele, né? Naturais. Eles iam procriar esse caramujo, e o que aconteceu é que ele na verdade se infestou. Como eu disse, ele não tinha predador natural aqui no Brasil, então ao redor do Brasil todo, o caramujo africano invadiu tudo e teve momentos aí que ele se tornou uma verdadeira praga, que o pessoal que teve que ter campanhas e tudo para o pessoal tomar cuidado com os caramujos africanos, tá bom? E um exemplo interessante, que esse exemplo ele cai bastante, né? Não é que ele cai bastante. Ele cai bastante nos vestibulares. Eu ia falar cai bastante no Enem, mas cai bastante em vários vestibulares. É sobre o coral-sol. Temos a amendoeira também. A amendoeira também, exatamente. É uma praga. Onde ela cai, ela brota. Ela vai crescendo, tá ligado? Isso aí. E do que eu tava falando aqui, um dos exemplos, pessoal, de espécies exóticas que foram introduzidas sem querer, é o coral-sol. Era pra ter IP no lugar. Bom, aí é você que diz, né? Mas espécie exótica vai interferir no ecossistema daquele local de qualquer jeito, né? Olha só o coral-sol. O coral-sol, ele é natural do Sudeste Asiático e ele foi introduzido na Baía de Ilha Grande, tá? Então o que acontece? Esse coral, ele se tornou uma praga. Por quê? Porque ele se reproduz muito mais rapidamente do que os corais nativos daqui do Brasil. Então, para ele compete por recursos muito mais facilmente. Então, enquanto um cara está tentando um recurso para se desenvolver, o outro já deu 30 descendentes.
Então, isso daqui, o coral-sol é um grande problema no Brasil, na costa brasileira, tá? Porque ele invade e todas as espécies nativas estão se perdendo, porque não estão aguentando a competição. Lembra que eu falei na semana passada de relações ecológicas, quando a gente falou sobre competição, que tem a sobreposição dos nichos ecológicos? Então, tá acontecendo isso. O coral-sol está competindo com os corais nativos aqui do Brasil e ele está ganhando. Por quê? Porque ele consegue se reproduzir muito mais rapidamente. O ciclo de vida dele é muito mais rápido. Então ele consegue se adaptar, chegar em tal lugar muito mais rapidamente do que os outros corais. Então eles estão dominando a costa, tá, do Brasil. Do Brasil assim, né? Não. Ali na Baía de Ilha Grande, tá indo para outros lugares também do Brasil, tá? E por quê? Eles também não têm predador natural. Então, aqui no Brasil. Então, por exemplo, é um determinado peixe que vai comer eles, é uma tartaruga que vai comer eles, não sei. Mas só que elas não têm no Brasil, elas não são do litoral brasileiro. Então é complicado. Então eles não têm predador natural, o que, é que eles só vão crescer? Aí vai pegando espaço de vários outros lugares, tá bom? E já pra gente ir terminando, já indo pro final, pessoal, vamos falar um pouquinho de poluição, tá? O que acontece? Rafa? Então, uma praga vai ser exatamente isso. As suas palavras estão muito boas, cara. Uma praga é quando a gente não consegue ter controle, exatamente. Se multiplica desordenadamente. Exatamente isso. Quando a gente. Quando tem determinada coisa que a gente não consegue controlar, então ela acaba se tornando uma praga, tá bom? Aí, ó, Verônica gosta da amendoeira, gosta das folhinhas da amendoeira. Então, de boa. Então, pessoal, para a gente terminar aqui o nosso último assunto, vamos falar sobre poluição aqui rapidamente. O que é a poluição? É a ação antrópica, né, a ação do homem, que pode gerar vários tipos de poluentes, tá bom? E vai afetar o ecossistema todo, beleza? Olha só, poluição atmosférica. De maneira geral, pessoal, pode-se dizer que o uso de combustíveis fósseis como carvão, petróleo, derivado, que vai produzir os principais poluentes atmosféricos, tá bom? E, como eu já falei, o processo de queimadas também vai eliminar muitos poluentes, né? Muito gás carbônico na atmosfera. Entre os principais poluentes atmosféricos, a gente vai destacar o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, o ozônio e o dióxido de enxofre. A gente vai ver daqui a pouco, né? Aí você tá pensando assim, por que que o ozônio, né? Mas ele é da camada de ozônio e tal. Então, o ozônio é muito importante lá em cima, mas quando o ozônio, a gente começa a liberar ozônio aqui embaixo, aí esse é o problema, tá? Porque aí o ozônio ele vai acabar capturando aqui, vai prejudicar a visualização aqui, quando ele tá muito aqui, tem muito ozônio aqui perto da superfície terrestre e tal, então ele é um problema. E o dióxido de enxofre, tá? Então olha só que interessante. Que eu botei aqui, a chuva ácida, que é uma coisa importante, que também cai nos vestibulares. O que é a chuva ácida, pessoal? É quando o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, eles são liberados na atmosfera, tá bom? Eles vão ser liberados na atmosfera. E na atmosfera, quando eles entram em contato com vapor de água, aí eles vão se transformar em ácido sulfúrico e ácido nítrico, aqui, tá bom? E quando eles se misturar com vapor de água, se transformarem em ácido sulfúrico e ácido nítrico, o que vai acontecer? Quando eles se condensam, esses ácidos, eles vão caindo junto, eles vão ser precipitados junto com as gotas de água da chuva. Então é aí que nós temos a chuva ácida, tá bom? Então, mas só pra lembrar, tá? Não é uma chuva ácida que, caraca, mano, tá chovendo, eu vou derreter, caiu um pingo em mim, derreteu a minha pele, eu vou morrer assim. Mas assim, é um problema, ela é ácida, tá? Ela não é, que chuva gostosinha, tal, etc. Ela é realmente ácida. Em muitos centros urbanos acontece a chuva ácida, porque é lá onde tem mais emissão de dióxido de enxofre e de nitrogênio. Aí o que acontece?
Isso acontece muito nos centros urbanos. Então, você pode ver que tem em alguns locais, por exemplo, muitas estátuas que estão todas desbotadas, que estão cheios de pinguinhos, que você fica assim, cara, mano, que pingo estranho é esse, escorrendo por esse. É que ali ela está em contato com essa chuva ácida há muitos e muitos momentos, entendeu? Então é bem complicado, isso é um problema, isso vai agravar muitas coisas, né? Vai causar irritação nas vias respiratórias, né? Vai agravar o quadro de pessoal que tem problemas respiratórios, de asma, bronquite. Então ela é bem complicada, é uma coisa que acontece, tá? Nos centros urbanos e é bem perigoso, tá? Continuando aqui sobre o aquecimento global, pessoal. Então, nós temos a ação do efeito estufa. O efeito estufa por si só, ele é natural, tá? O efeito estufa acontece, que nada mais é do que a retenção do calor do Sol aqui na Terra. Então, uma parte é retida, tá bom? Enquanto outra parte vai para fora. Qual é o grande problema do aquecimento global? É que todos esses gases poluentes que a gente vai mandando para a atmosfera, eles estão fazendo uma outra camada. E essa outra camada, os raios do Sol que são refletidos, que estão voltando para a atmosfera, não conseguem voltar para a atmosfera. E eles vêm direto. E eles batem nessa camada de gases poluentes e voltam para o planeta Terra. E esse é um problema. Por quê? Esse é um problema porque vai aumentando a temperatura na Terra. Entendeu? Então isso é extremamente prejudicial. É por isso que os gases poluentes são tão ruins, porque eles estão fazendo uma outra camada que estão impedindo desse calor, né, voltar para a atmosfera. Tem um que sempre fica, que é o normal, e ele volta também, mas infelizmente com os gases poluentes na atmosfera, eles estão batendo e voltando, eles não estão conseguindo sair, eles estão simplesmente voltando para a Terra, tá? Um outro exemplo também, uma coisa também interessante que cai em vestibulares também é sobre a inversão térmica, tá bom? O que acontece, pessoal? Isso acontece em centros urbanos, tá? Em cidades. No verão, né? O solo tá quente e mais para perto do solo o ar é quente. O que acontece? Quando começa a diminuir, a esfriar o tempo, o que acontece? O ar quente ele é menos denso do que o ar frio. Então, o ar quente ele vai subir, tá? E o ar frio vai descer. Só que o que acontece? Quando a gente tem a inversão térmica, que a gente fala, é quando, na verdade, o solo ele tá frio também. Isso acontece muito no inverno. O solo ele tá frio, então, e o solo de cima tá quente, tá? O solo de cima. O ar de cima tá quente. O ar de baixo também tá frio, porque o solo tá frio, porque tá no inverno. E o solo, ele tem bastante, e aqui mais para perto do solo, bastante poluente, né, com a emissão principalmente de gases dos automóveis, tá bom? Então o que acontece? Quando vem o inverno, o ar frio, como eu já falei aqui, ele é mais denso. E como aqui tá frio, ele não vai conseguir trocar de lugar com o ar quente que tá aqui pegando mais sol do que aqui embaixo. Então, ele não vai também trocar de lugar com ele. Então, o ar frio vai ficar aqui junto com esses poluentes todos. Não vai ter essa renovação do ar, entendeu? Levando esses gases poluentes para mais longe. Então, isso é extremamente prejudicial para a saúde. Então, olha, eu vou falar, eu vou para São Paulo, cara, e, meu Deus, ataca tudo. Para mim, eu gosto pra caraca de São Paulo, mas sinceramente, a poluição lá é muito ruim. Então, vai sempre atacar tudo. Tudo que quem tem problema respiratório sofre bastante quando isso acontece. Tá bom? E continuando aqui. O que é importante também são os clorofluorcarbonetos, tá? Que são os CF6. O que acontece? Os clorofluorcarbonetos tinha muito em aerosóis no ano passado, desodorantes, tá? Hoje em dia tem até desodorantes que trazem assim, não contém CF6, tá? Qual o problema dos CF6? Esses caras, eles entram em contato com o ozônio na atmosfera e eles reagem com o ozônio e eles acabam quebrando o ozônio, o O3, eles se ligam a um O e quebra ele e transformam o O3 em O2 mais O, entendeu? Então ele quebra a camada de ozônio.
ele destrói a camada de ozônio, esse CF6. Então, foi muito prejudicial, descobriram isso e muitos aerosóis, e também era ar-condicionados no passado soltavam muito os CF6, entendeu? Então, hoje em dia, eles já é proibido, já tem vários países que são proibidos e eles são extremamente prejudiciais porque eles destroem, realmente eles destroem a camada de ozônio. Terminando aqui, pessoal, o penúltimo aqui, tá, pessoal? Vamos falar sobre a poluição da água, penúltimo slide, tá? Fiquem tranquilos, então vai dar, já tá vai dar menos de uma hora essa aula, então bem tranquilo. Então, para finalizar aqui, pessoal, vamos falar sobre a poluição da água. Aí, tanto que na próxima aula a gente já vai falar sobre tratamento de água, né? Já vai trazer assim, poluição da água, tratamento de água. Então, olha só. As formas mais comuns de poluição da água são com derramamento de petróleo e seus derivados em desastres naturais mesmo, tá? Então vai causar maré negra. Então vocês já viram lá o que teve também recentemente, eu não sei se foi no início de 2020 ou 2019, que teve um navio que deixou cair ou sem querer ou não, a gente não sabe, óleo, né? Aqui no litoral, e foi óleo para todos os lugares, para várias praias do Brasil todo, os animais tudo sujos de óleo, foi horrível, né? Então, isso é bem complicado, tá? Um outro exemplo também é o despejo de esgoto diretamente nos rios ou nas praias, e lixo jogado também no chão nas cidades que chegam até as galerias de água que podem causar alagamento nas cidades, que vão entupir bueiros, né? E na hora da chuva não vai dar certo. Então mesmo depois vai chegar no rio, né? É isso, toda praia que você for, você vai achar uma garrafa PET, você vai achar alguma coisa, infelizmente, por causa disso, tá? Então, pessoal, falando um fenômeno aqui importante que cai bastante em vestibulares também, é a eutrofização. Então, o que é que acontece? Ó, peguei aqui no site, na Água Sua Linda. Então, o que acontece? Com o despejo de matéria orgânica, tá? Seja o esgoto, vamos fazer assim, o esgoto diretamente aqui não tratado, tá? Ele cai diretamente na água, não foi tratado. O que vai acontecer? Vai ter um acúmulo de matéria orgânica e, e um e, e micro-organismos, vamos dizer assim, vão começar a se proliferar muito mais nessa água. Por quê? A disponibilidade de alimento vai ser muito maior. E o que acontece, pessoal? Esses micro-organismos vão começar a se multiplicar muito mais. Muito, mas muito, muito mesmo. E conforme eles vão se multiplicando, o que vai acontecer? O consumo de oxigênio vai aumentar muito. E toda a vida, seja naquele riozinho, seja num lago, seja em qualquer lugar, a vida que está ali vai acabar morrendo. Por quê? Por falta de oxigênio. Então, a eutrofização é quando acontece um excesso de nutrientes na água, tá bom? Vai acontecer uma super multiplicação de micro-organismos que vão consumir todo o oxigênio daquela água. E o que vai acontecer futuramente? Eles são o quê? Seres aeróbicos. O que acontece? Aeróbios, o que eles fazem? Eles respiram oxigênio. O problema aí é que eles vão acabar com o oxigênio deste local, e o que vai acontecer? Algumas bactérias anaeróbias, né, que elas não utilizam oxigênio, que elas respiram com algum outro gás, elas vão começar a chegar e vão começar a se proliferar nesse local também. Com isso, elas vão começar a liberar toxinas nesse rio, nesse lago, tá? E vai praticamente acabar com a chance de existir água, tá? Com a chance de existir vida, de existir vida naquele laguinho, naquele riozinho. Então, é um problema bem sério, tá bom? E é por isso que é extremamente importante, né, a gente tratar do esgoto, não sair jogando em qualquer córrego, em qualquer coisa que tem aí, né? É importante ter tratamento de esgoto, ter saneamento básico para as cidades e etc, tá bom? E para finalizar, pessoal, uma coisa importante aqui é da gente falar também da magnificação trófica ou bioacumulação, tá? O que acontece?
que acontece? Tem alguma coisa, como eu posso dizer, algum poluente que ele vai contaminar, por exemplo, um rio, tá bom? Então, normalmente, quando a gente vai falar sobre bioacumulação, quando os vestibulares vão tratar de bioacumulação, eles vão falar sobre mercúrio, tá? Então, o que acontece? O mercúrio, ele não é biodegradável, tá bom? Então, mas só que as plantas, dando um exemplo aqui, elas vão sugar. Esse aqui é um exemplo de planta aquática, né? Elas vão absorver tudo que está ali no solo, inclusive esse mercúrio. Só que ela não vai degradar esse mercúrio vai ficar dentro do organismo dessa planta, tá? Então uma plantinha vai ter o mercúrio. O que acontece? Tem esse peixinho aqui, certo? Esse peixinho aqui, que é o consumidor primário, ele não vai comer só uma planta. Ele vai comer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 plantinhas. Então ele vai acumular muito mais esse mercúrio no corpo dele, no organismo dele. Por quê? Porque ele está se alimentando de muitos outros seres vivos que tem. Aí o que vai acontecer? Tem esse outro peixe aqui que vai predar esse peixinho. Só que ele não vai comer um peixinho. Lembrando que esse peixinho já comeu 8 plantas. Só que ele vai predar mais 8 peixes. Então, ao todo, ele está consumindo, né? 8 vezes 8, que vai dar o quê? 64. Tá? Então, pessoal, eu só estou dando só umas contas aqui só de suposição, tá, pessoal? Não pense que é assim sempre, não, tá? Então é sempre 8 que vai ter, não, tá? Então ele vai acumular muito mais poluente no organismo dele. E quando chegar no predador de topo, aqui está uma águia, o predador de topo ele vai comer muito mais do que os outros consumidores. Então ele não vai comer um desses, por exemplo, ele vai comer 2 desse peixão aqui. Então o poluente, a concentração desse poluente vai aumentar muito mais nos níveis maiores. Então isso é a bioacumulação, é a concentração, tá, de poluentes, né? Os poluentes vão se concentrar nos níveis mais altos da cadeia ou da teia alimentar. Beleza? Isso que é a bioacumulação. E isso normalmente também vai cair, né? Normalmente também vai cair. Nossa, então esse também normalmente cai nos vestibulares quando vai falar sobre problemas ambientais e etc. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Isso. Então as referências aqui, tá, pessoal? Todas as referências de onde eu tirei as informações também. As imagens têm a referência embaixo, tá bom? Tá tudo aqui. E isso. Deixa eu trocar de tela aqui para falar com vocês. Então, pessoal, estamos aí de volta. Quero agradecer a todo mundo que está aí. Muito, muito obrigado, tá bom? Valeu mesmo pela presença de todos. Então, assim, vai ser isso. As aulas agora vão ter 1 horinha de boa. Bem tranquilo, bem relax. De nada, cara. Pô, obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. Então as aulas vão ser bem tranquilinhas, bem de boa. Mas focadas. É aquilo ali, como eu acabei de fazer. Ah, isso daqui cai no vestibular, isso daqui cai bastante no vestibular, isso aqui pode cair no vestibular. Vai ser assim, direto, né? Vai ser rápido e direto as aulas agora. Tá bom? Eu quero muito agradecer a vocês. Quem precisar, eu tô aí, tá? Em outro exemplo também, outra coisa também é que na terça-feira eu vou começar a fazer o famoso speedrun de questões. Então, quem estiver interessado, apareça aí na terça-feira para a gente fazer questões do Enem e de outros vestibulares, tá bom? Então, apareçam. Estou aqui à disposição de vocês. Então, muito obrigado. Ah, e lembrando também, terça-feira vai ser 1h30, tá bom, pessoal? Terça-feira, 1h30 da tarde, de 1h30 às 2h30, fazendo questões. E na quarta-feira também vai ser 1h30. Acabou 10 horas, tá bom? Agora não é mais 10 horas da madrugada, pro pessoal aí que gosta de dormir bastante, tá? Agora vai ser de 1h30 às 2h30 também. Às 2h30 também na quarta-feira. Então vai ser terça-feira de 1h30 às 2h30, quarta-feira de 1h30 às 2h30 e sexta
de 5 às 6, né? Então, de 5h15 às 6h15. Então, como a gente está fazendo aqui, beleza? Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todo mundo. Fique com Deus. Um bom final de semana a todos. Para quem vai estudar, um bom estudo. Então, fique com Deus. E até semana que vem, na terça-feira, para quem estiver aí, tá bom? Tchau, gente. Um grande abraço e tchau, tchau.